Então agora vamos falar sobre o nosso experimento. Se a gente fosse fazer isso lá no laboratório, a gente ia utilizar o espectrofotômetro, a gente ia utilizar um material absorvente, que seria, por exemplo, carvão ativado ou um bagaço de cana ativado, alguma coisa assim. A gente ia utilizar a vidraria apropriada, que seriam as cubetas para a gente utilizar para a leitura do espectrofotômetro, e o material para a gente preparar isso, e um corante para ser absorvido. Só que a gente não estava no laboratório, a gente precisou fazer isso em casa. Então, o que a gente utilizou? A gente usou o corante violeta de genciana a 2%, isso é, 2 gramas para cada 100 ml de água. A gente utilizou como material absorvente o carvão ativado, que a gente retirou dessa vela que vende de filtro, foi comprada nova, né? Um material novo. Ele foi seco, mentira, primeiro ele foi lavado com água filtrada, depois ele foi seco a 130 graus no forno por 40 minutos, para tomar cuidado para ele não queimar. Depois a gente precisava achar uma vidraria. E como é que a gente ia fazer essa vidraria? A gente pensou em várias possibilidades. A primeira era utilizar Tupperware de plástico para fazer isso. Só que esse tipo de corante, ele sujava o plástico. Então, ele absorvia no plástico e perdia o que a gente ia fazer, porque aumentava a sua concentração em volta. A única coisa que a gente conseguiu foi através de garrafa. Então, foi utilizada a parte de cima dessa garrafa de corotina. Só essa parte, como ela está montada aqui na figura. E a gente utilizou essa parte aqui de baixo como se fosse a cubeta para o espectrofotômetro. Como que a gente preparou a solução? A gente fez uma curva de calibração, que eu vou mostrar para vocês lá em aula, essa curva de calibração, e a gente fez a dispersão do material. Foi preparada uma solução de concentração conhecida e foram colocadas 4 diferentes quantidades de material absorvente, isso é, do carvão ativado. Eles ficaram em contato sob agitação constante manual por 45 minutos, depois eles foram filtrados e a gente precisava fazer a análise da concentração desse corante no final do experimento. Só que aí vem um grande empecilho. Como é que a gente vai comprar um espectrofotômetro que custa mais de 14 mil reais? Impossível. A gente precisava fazer um nosso. Para isso, a gente estudou o funcionamento de um espectrofotômetro e eu vou dividir com vocês esse conhecimento. O espectrofotômetro, ele tem uma luz que ele emite uma luz, ele tem um espectro que vai dispersar essa luz e a gente vai escolher qual o comprimento de onda que a gente quer que passe por ali. Então, através de uma escolha que a gente faz lá no espectro, a gente vai deixar passar aqui apenas aquela cor que interessa pra gente. E essa cor escolhida eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Ela passa pela amostra, daí ela passa por um fotoresistor que vai identificar essa quantidade de luz recebida, um amplificador para aparecer no display para a gente. Então, esse fotoresistor, ele vai passar a informação da luz para um valor que a gente consiga enxergar no nosso display. E a gente precisava montar alguma coisa parecida com isso. Mas a gente precisou estudar como é que funcionava essa parte da transmissão aqui, da escolha da cor que ia passar através da amostra escolhida. Então, essa daqui é a nossa amostra. O que representa para vocês aqui é a nossa curva de calibração que ela foi montada. Então, quantidades diferentes foram colocadas do nosso corante na amostra. Para a gente poder entender isso, a gente precisa relembrar um pouquinho a lei de Beer-Lambert, que ela relaciona a quantidade da luz emitida, ou melhor, recebida lá no nosso equipamento com a concentração. Para isso, vamos lembrar um pouquinho sobre o que significa tudo isso. A gente tem, por exemplo, aqui a luz, vamos pegar uma proveta que tem material aqui dentro, soluto, e vai passar uma luz sobre ela. Essa luz a gente chama de luz incidente. Vai ficar retida uma quantidade de luz aqui dentro, que é aquela correspondente que esse material consegue absorver, e vai passar uma outra luz, que eu vou chamar aqui de I1, que é menor que zero. Essa daqui é a intensidade que vai passar. A gente determina como transmitância a razão da luz que passou pela que incidiu.
Então, a gente calcula isso como se fosse o quão bom essa solução é para quão boa essa solução é para transmitir luz através desse material. Então, quanto mais clarinha ou quanto menos luz ela conseguir segurar, melhor vai ser a transmitância dela. Só que aquilo que não passa fica absorvido. E para a gente analisar o quão boa essa solução é para absorver alguma coisa, a gente vai determinar a absorbância, que é o menos log da transmitância, que é a luz que passou pela luz que foi emitida. Mas Beer-Lambert também falou para a gente que essa absorbância ela é proporcional à concentração que a gente tem aqui dentro. E ela é proporcional a um fator epsilon e ao comprimento de onda que é emitido. Então, se a gente tem concentrações conhecidas e a gente tem a absorbância medida, a gente consegue determinar uma curva de calibração. E depois, se a gente tem a absorbância medida, a gente tem a concentração calculada através dessa relação. Então, se a gente constrói um gráfico de uma curva de concentração, sendo C aqui no eixo X e o A no eixo Y, a gente vai ter uma equação da reta, que ela deve passar aqui pelo ponto zero, e a tangente desse ângulo é esse fator aqui, o epsilon vezes o L. Se a gente tem esse fator, a gente consegue relacionar os dois e poder determinar a concentração desejada. Bom, e como é que a gente escolheu qual vai ser a luz que a gente vai colocar no nosso espectrofotômetro? A gente precisou estudar o nosso material. O nosso material, como o próprio nome diz, é uma luz violeta. E se a gente fizer um espectro de absorção de luz dela, ela vai absorver o espectro nessa faixa aqui, que é correspondente à luz amarela. E se a gente lembrar do espectro de luz na forma circular, a gente sabe que a cor complementar do violeta é o amarelo. Então, essa daqui é a cor que a gente enxerga, porque o que ficou retida dela foi o amarelo. Então, a gente precisaria ajustar a nossa absorbância, o nosso comprimento de onda para fazer a absorbância na faixa do amarelo. Como ia ser muito difícil fazer isso manualmente, o que a gente fez? A gente escolheu a luz amarela para fazer essa passagem. A cubeta do espectro foi aquela parte de cima da garrafa e o nosso display era um celular. Havia passagem de luz, quanto mais intensa era a solução, menor quantidade de luz ia chegar lá no celular. Mas como é que a gente ia conseguir fazer esse cálculo todo? Calma que a gente vai chegar lá. Vou mostrar para vocês agora como é que a gente montou esse equipamento para fazer a leitura, que daí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Foi utilizada aqui uma garrafa de Red Bull, por quê? Porque daí não havia dispersão da luz lá dentro, né? Toda a luz que era acendida era direcionada lá para dentro e foi montada a nossa cubeta para colocar lá dentro. Esse daqui é o nosso artefato, ele era ligado ao computador e eu já vou explicar para vocês o porquê disso. Dentro nessa nossa garrafa de Red Bull, então, era colocado a garrafa para que houvesse a passagem de luz por isso, e aqui desse lado tinha um orifício onde o celular fazia a leitura dessa luz. E a leitura dessa luz era passada para o nosso computador. Isso aqui era o que o celular enxergava. Foram tiradas fotos do celular, da luz que ele enxergava, e foi colocado num programinha Python, para que ele pudesse determinar essa concentração obtida. E a leitura dele era feita através de um quadradinho que a gente tinha aqui, tá vendo? Foi feito um programa onde ele determinava a intensidade da luz que a gente tinha. Então, quanto mais intensa a luz, menor a concentração que a gente tinha desse material. E a partir das concentrações que eram conhecidas, que a gente fez da curva de calibração, a gente conseguiu determinar essa transmitância, né? A quantidade que ele iria receber de luz. E foi feito o cálculo da absorbância. Então, a transmitância, que seria a luz que ele recebeu, dividido pela intensidade de luz que ele fez, a transmitância, e foi determinada a absorbância.
E sobre a parte experimental em si, a gente vai fazer em sala de aula.